programa é sobre mulheres na Bíblia. Para isso, Israel Belo de Azevedo traz para conversar a escritora Nancy Duzileck e uma excelente cantora, Moana Martins. Também nessa edição, vamos ver o quadro Loucos por Viagens e o desafio missionário da Junta de Missões Mundiais. E a pergunta da semana é: a Bíblia discrimina as mulheres? Vamos às ruas com a Juliana Jacoba ver o que as pessoas pensam sobre isso. Hoje no quadro Povo Fala, nós temos mais uma pergunta muito interessante. Você acha que a Bíblia discrimina as mulheres? Não, eu creio que a Bíblia não discrimina mulheres. A Bíblia fala para nós de princípios, de conceitos. E nesse caso, muito pelo contrário. Ela diz que a gente deve honrar as mulheres, respeitando-as e fazendo delas a rainha do lar, inclusive. Você acredita que a Bíblia discrimina as mulheres? Não, eu acho que se a gente observar o Velho Testamento, a gente tem algumas passagens onde possam surgir algumas dúvidas em relação a isso, mas de uma forma geral, e principalmente no Novo Testamento, a gente vê que Jesus principalmente trata as pessoas de uma forma igual, né? Seja por religião, por cor ou por sexo. Você acredita que a Bíblia discrimine as mulheres? Acredito. Bem, eu não sei, detalhar melhor a Bíblia, mas em algumas partes eu já li e eu acho que discrimina sim. Você acha que a Bíblia discrimina as mulheres? Não, acho que não. Eu acho que as mulheres, a Bíblia diz que o homem é tão importante quanto que a mulher é tão importante quanto o homem. Ela não discrimina as mulheres. Eu acho que a atuação de cada um ou a vivência de cada um em relação à Bíblia é que vai posicionar isso. Mas eu acho que a Bíblia não discrimina as mulheres. Depois de ler, então, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, eu recomendo ler o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro também de um modo como Deus quer que nós vivamos com Ele. É por isso que Ele faz um pacto, uma aliança, um acordo, um testamento, daí Antigo Testamento, com Abraão. Abraão mora num lugar muito distante da, depois, Palestina ou Canaã, e Deus o tira de lá e o traz para essa nova terra. Nessa nova terra, ainda há um marco, lá no norte de Israel, uma porta por onde se acredita, um portão por onde se acredita que Abraão entrou. Eu estive lá e foi emocionante verificar que há 4.000 anos, por ali passou um homem vindo de Ur dos Caldeus e entrando na terra de Canaã. A história de Abraão, então, se desenvolve nos capítulos seguintes em Canaã. É uma história de aventuras, de desavenças, mas é sobretudo uma história de um homem que aprende a ser um homem que vive pela fé. E a Bíblia o chama mesmo de o pai da fé. Gênesis é também um livro da família de Abraão. Isaac tem uma linda história, Jacó, uma extraordinária história com muitas aplicações na nossa vida. A gente se vê na história de Jacó, virou um grande alvo de um magnífico soneto de Camões, a história de um homem que se encontra com Deus e tem o seu nome mudado de Jacó para Israel. E depois temos a história de José. José, que é um homem que tem um caráter destes que eu e você precisamos imitar. E a mais sublime história é quando ele, vendido, escorraçado, maltratado pelos seus irmãos, agora tendo dado a volta por cima, se torna o grão-vizir do Egito, recebe seus irmãos e os perdoa. Você perdoaria? Assim é o livro de Gênesis. É um livro de histórias, mas são histórias que estão próximas da nossa vida, do nosso mundo. Porque, na verdade, a Bíblia é um livro de histórias, mas que também são
as minhas, as suas, as nossas histórias. A geografia é diferente, o contexto é diferente, os costumes são diferentes, mas o ser humano é o mesmo. Eu lhe convido então a ler o livro de Gênesis, o livro dos começos, dos nossos começos. E quando o livro termina, nós temos José morto. E aí começa uma nova história. Aí temos início ao êxodo, isto é, a saída do povo hebreu. Aquele povo que começou com Abraão, casado com Sara, Isaac, Jacó, os demais filhos, e se tornou a multidão no Egito, como o livro de Êxodo mostra, e mostra a saga, a história da saída desse povo. Mas isso já é outro livro, que também você vai ler, o livro de Êxodo. Gênesis, então, é um convite a fazermos também um pacto, uma aliança, um concerto, um testamento com o nosso Deus. Deus que quer que nós vivamos com Ele num relacionamento de iguais. Deus é livre, fez a mim e a você livres para nos relacionarmos dos mais variados modos, criativamente, nos comunicando, para que então eu e você possamos perceber cada vez mais qual é o projeto de Deus para mim e para você. Vale a pena ler a Bíblia, vale a pena ler o livro de Gênesis. Boa leitura para você. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: a Bíblia discrimina as mulheres? Entre os participantes, sortearemos o livro O Grito das Incluídas, de Nancy Duzileck, da editora Vida. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20510 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Convite à Vida, hoje de volta com uma entrevista muito valiosa para você, você homem e você mulher também, porque vamos falar de mulheres, sobre mulheres, na Bíblia, fora da Bíblia, nos contextos contemporâneos e também da Antiguidade. Para tanto, convidamos a escritora Nancy Gonçalves Duzileck, que já escreveu vários livros, boa parte deles sobre a condição feminina. Então, com prazer, Nancy, nós recebemos você aqui no nosso Convite à Vida. Muito obrigada, Israel, estar aqui com vocês e vamos conversar um pouquinho. Então, você acha que a nossa sociedade, ela é machista? A sociedade tem melhorado bastante, mas continua machista. Sempre os primeiros lugares para os homens, e a gente vê hoje com várias empresas, com mulheres
como céus, né, como executivas, altas executivas, mas isso ainda é uma longa caminhada, inclusive muitas mulheres ocupando cargos de chefia, mas com salários menores do que de homem, porque a ideia é de que a mulher não precisa ganhar igual ao homem, porque ela não tem que sustentar a família. Só que as pessoas se esquecem que as famílias estão se dividindo, e as mulheres estão assumindo o papel de mãe, de pai e de provedora, além de toda a responsabilidade de familiar. Então, tem melhorado, mas é um espaço ainda bem apertado. Você não acha que esse machismo é por parte de homens, mas também, por vezes, é por parte das próprias mulheres? Tem, porque uma das coisas interessantes é que quem cria os filhos é a mãe. E a mãe é uma das maiores machistas, porque sempre ela começa assim, filha tem que fazer isso, filho não pode fazer aquilo. Então, você já começa, desde pequenininho, a colocar na cabeça do garoto que ele tem direito a algumas coisas e não tem direito e não tem deveres para outras. Então, você já começa a formar, mas a mãe faz isso sem perceber. E quando ela chega lá na frente, ela vai ter problemas, depois, inclusive, com nora também, né? Porque aí a coisa complica. Eu, por exemplo, não sei fritar um ovo. A culpa será que é só minha? Não, é da mãe também, porque para a mãe o filho não ia para a cozinha, quem vai é a filha. Né? Porque ela que vai ser dona da casa, essa a mentalidade. Mas, hoje em dia, com tantos homens morando sozinhos, tem que se virar. Se você não sabe fritar ovo, cozinha. É mais fácil. Já é a solução. Né? Já, com certeza. Agora, muitos fatores explicam essa posição em que a mulher é colocada de um modo assim, como se fosse inferior ao ser humano masculino. Né? E a educação acaba também reproduzindo isto. Mas eu lhe pergunto se a Bíblia também não pode ser colocada neste rol dos livros machistas contra as mulheres. Não, eu leio a Bíblia tranquilamente, vejo as mulheres sendo colocadas e dado atribuições a elas tranquilas. Tem as mulheres que são anônimas na Bíblia, né? Tem as mulheres que têm nome na Bíblia. Então, eu não vejo problema. Agora, o interessante é que a Bíblia foi escrita num contexto em que a mulher não tinha voz nem vez. Então, se a Bíblia fosse escrita hoje, ela teria uma outra conotação. Mas naquele contexto do povo de Israel, no contexto de toda aquela caminhada, depois quando Jesus vem, que dá essa libertação total para a mulher, então, para mim, isso é tranquilo para mim, eu não vejo problema. E veja assim, a mulher é o centro da história. Eva e Maria. Porque Eva levou a população, o mundo, ou as pessoas, ao pecado. Maria resgatou. E Maria soube da promessa de Jesus antes de qualquer pessoa. E Maria soube da ressurreição de Jesus antes de qualquer pessoa. Então, para mim, a mulher, nesse contexto aí, é muito valorizada. Então, eu não vejo problema de ler a Bíblia. Agora, é aquele negócio. É interessante que, no contexto da Bíblia, da ressurreição, o mundo daquela época era machista, mas a Bíblia não foi machista. Tanto é que as mulheres tiveram as mulheres que foram, primazia, né? Só que para contar para os discípulos tinha que ser um homem, porque eles não acritavam na palavra das mulheres. Né? Mas era uma longa história. Você falou que na Bíblia tem mulheres sem nome e mulheres com nome, não é verdade? Tem Dessas muitas. mulheres com nome, quais as que você tem uma admiração especial, digamos assim? Tem várias. Por exemplo, eu gosto de Joquebede, a mãe de Moisés. Para mim, Joquebede foi uma revolucionária, né? Porque ela confrontou o sistema. Bom, vocês não vão matar meu filho, mas eu vou tentar salvá-lo. Vou botar ele num berço, vou colocar num lugar seguro, e aí fica de butuca, né? Olhando para ver, para salvar o menino. E aí, quando a irmã fala, não, eu conheço alguém que pode tomar conta dessa criança, leva para a própria mãe. Então, ela doou o menino e depois levou o menino para casa, criou o menino e devolveu novamente. Então, ele foi criado com a própria mãe. Então, para mim, Joquebede, ela rompeu todos os paradigmas da época. E hoje uma mulher, ou mesmo um homem, pode aprender com Joquebede? Você tem que abrir mão dos filhos para poder tê-los de volta. Se você pregar demais, não cortar o cordão umbilical, aí fica complicado. Aí você vai ter sempre filho dependente. Então, você tem que cortar esse cordão. Perder para ganhar. Perder para ganhar. E outra mulher que você aprecia? Tem Débora. Débora. Débora, que foi uma juíza e teve um cargo de liderança invejável
no processo de conquista do povo de Israel, mas ela soube ocupar o seu lugar. Ela não foi uma mulher que, já que eu sou juíza, eu também sou general. Não, na hora de ser general, ela chamou o general. Então, ela soube ocupar o seu lugar, mesmo sendo uma líder, mesmo sendo um comando, ela soube ocupar o seu lugar de juíza e de profeta ou profetisa naquela época. Outra mulher, Esther, a rainha Esther, né, que foi uma mulher que tinha tudo para ficar no bem bom e não se meter em encrenca. Mas ela, por amor ao povo, por temor a Deus, ela se colocou, então, à disposição do povo. Ruth, né? Uma estrangeira que entra na genealogia de Jesus. Ruth, para mim, é uma pessoa assim, fora de série também, aquela que largou tudo para ir com a sogra, quer dizer, é uma coisa até rara, uma nora largar tudo para ir com sogra. Não tinha marido, não tinha sogro, não tinha irmão, não tinha ninguém, ela foi junto com a sogra. Então, são mulheres assim fabulosas, mas a que mais me encanta realmente é Maria, mãe de Jesus. Sobre Maria, então, vamos ouvir você daqui a pouco, no próximo bloco. Estamos aqui conversando com a escritora Nancy Gonçalves do Zilek, falando sobre o lugar das mulheres, e ela vai falar sobre Maria, a mãe de Jesus. Daqui a pouco esperamos por você. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: a Bíblia discrimina as mulheres? Entre os participantes, sortearemos o livro O Grito das Incluídas, de Nancy do Zilek, da editora Vida. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso, eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Convite à Vida está de volta com a escritora Nancy Gonçalves do Zilek, falando sobre as mulheres. E ela estava falando sobre que a mulher admirável é Maria, mãe de Jesus. Então, Nancy, por que Maria, mãe de Jesus, é uma mulher admirável? Primeiro que aquela conversa que ela teve com o anjo, quando o anjo foi avisar que ela seria a mãe do Salvador, para mim, aquela descrição bíblica é uma descrição prática objetiva. Certo. Mas ela bateu boca com o anjo. Para mim, ela falou bastante com o anjo, comigo não, discutiu com o anjo, queria saber detalhes, porque é mulher. Eu me vejo no lugar assim, né? Como mulher, não ia falar, tá bom, anjo. Ou seja, mulher teimosa, quer dizer, né? Isso quer dizer que mulher é teimosa, é isso? Não, a mulher quer saber das coisas. Não é porque, você vai ser a mãe de Salvador. Ah, tá bom, anjo, obrigado, até logo. Não foi assim, não. Ela deve ter feito 1000 perguntas para ele e conversado bastante com ele. E depois, no final, ela diz, então, seja feita a tua vontade. Que ela foi convencida pelo anjo, depois de ter dissipar todas as suas dúvidas, ela foi convencida de, então, aceitou o desafio. Então, foi um desafio muito grande, porque acabou que ela foi ter um filho lá, longe de casa, numa manjedoura, não teve nenhum hospital, não teve parteira, não teve, né, só ela com o marido. Então, foi uma situação que, hoje em dia, você pegar, saber
ter um filho numa situação daquela seria muito difícil. E depois também acompanhamento do ministério de Jesus, né? O que ela foi acompanhando ele a ver o que ele fazia, como é que ele agia e tal. Às vezes ela interferia, ele mandava ela ficar no lugarzinho dela, às vezes ela ficava de longe, só observando, mas eu acho que a alegria do coração dela de ela ter contribuído para que ele fosse o enviado de Deus, para mim é fantástico. E o mais lindo é aquele cântico de Maria, né? Que ela fala sobre a libertação de todo mundo em cima de um cântico que lembra o cântico de Ana, a mãe de Samuel. Então, isso para mim é fundamental. Então, Maria foi uma mulher sensata, submissa, sabia do que estava fazendo e aceitou o desafio. E sem reclamar. Sem reclamar. E você não acha que esse papel de Maria como mãe, humanamente falando, não influenciou Jesus no modo como ele tratou as mulheres? Acredito que sim, acredito que sim. E... Agora, não só isso, porque Jesus também estava além dessas coisas, né? Ele não estava só ligado à mãe. Ele sabia que o valor do homem e da mulher são idênticos diante de Deus. Certo. Um não é mais do que o outro. E eu gosto sempre de enfatizar que Deus fez Adão e depois fez Eva. E ele botou Adão para dormir, para não dar sugestão como que ia fazer Eva. E quando ele acordou, Eva estava pronta. E Eva conheceu Deus antes de conhecer Adão. E Adão conheceu Deus antes de conhecer Eva. Então nós não dependemos um do outro para chegar a Deus. Nós somos independentes, ao mesmo tempo, criados por Ele. Então Jesus veio só reafirmar isso. Que estava lá no Gênesis, que Eva acabou estragando tudo. Maria veio então restaurar essa ligação novamente com Deus. Então para mim foi muito tranquilo esse tratamento de Jesus com a mulher, porque ele sabia que ele também estava restaurando esse laço perdido, né? Então, a forma como ele tratou as mulheres, para mim, foi das mais variadas demonstrações de que ele reconhecia o valor da mulher, cada um no seu espaço, observando a sua competência, entendeu? E que situação de Jesus em relação às mulheres mais lhe toca, em que ele mostrou o valor da mulher, a dignidade da mulher? São muitas situações, mas qual aquela que se destacaria, que toca mais ao seu coração, de como ele olha, como ele vê as mulheres, que é também o modo como todo ser humano hoje deve olhá-las? Olha, tem muitos casos, né? Então, se fosse aqui falar, mas eu estou lembrando agora uma que é aquela mulher adúltera que o pessoal trouxe para ser apedrejada, e ele tranquilamente, eu fiquei até pensando na minha mente a cena, né? Ele tranquilamente na areia fica escrevendo e diz assim: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Acho que ninguém esperava por aquela. Porque ele falou assim: bom, se vocês querem fazer a justiça de vocês, então vocês não podem ter nenhum pecado. Então, atire a primeira pedra. Acho que aquela forma que ele tratou aquela mulher que estava já achando que já ia acabar tudo para ela, ia ser uma morte terrível, ele restaura a autoestima dessa mulher. E tem a mulher, a samaritana, tem outras mulheres maravilhosas que Jesus soube dar o valor. Então você acha que a leitura da Bíblia, feita com afeto, feita com responsabilidade, nos revela como Deus vê as mulheres, e Deus vê as mulheres de modo muito positivo. A leitura da Bíblia nos leva a isso, porque você é uma leitora da Bíblia, né? Com certeza. Deus olha para a gente como mulher, e Ele entende a gente como mulher. Homem não entende mulher. Então, o homem tem dificuldade de entender a mulher. Porque a mulher é complicada. Ah, é? É, a mulher é complicada, concorda? Mulher é complicada. Então, a gente sempre diz assim, eu dizia para meu marido: não tente me entender, apenas me ame. Porque amando você vai fazer o possível para poder entender. Mas a gente é complicado mesmo para entender. Mas uma coisa boa é que Deus, como nos fez, Ele nos entende. Então Ele me aceita como mulher, aceita você como homem, sabe como você se expressa, como você se sente. Eu também, Ele sabe como eu me expresso, como eu me sinto. Então é uma coisa assim muito legal para mim, porque Deus para mim é aquela pessoa que me entende exatamente como mulher, aquilo que eu estou sentindo. E aí, no relacionamento conjugal, há uma grande dificuldade de a mulher não entender o homem, a mulher não ser entendida pelo homem,
E aí que estão os conflitos, né, Nancy? Nós somos diferentes, né, Israel? Nós somos diferentes. Um homem é diferente Mas de a gente mulher. quer enquadrar o outro, não quer não? Esse é o grande problema. Não entra na caixa, de jeito nenhum. Por mais que você queira enfiar dentro da caixa, não entra. Nós somos diferentes. E eu acho que é aí que está a beleza do relacionamento conjugal. Porque se você casa com outro igual, não tem graça. Você tem que casar com diferente, porque aí é um desafio para você crescer. Porque se você casa com outro igual, vai se pensar igual, vai se fazer coisa igual. Mas se você casa com diferente, então você vai entendendo esse diferente, como ele reage, como ele pensa, como ele vê a vida, né? Então, essa diferença, assim, para mim é extremamente saudável, porque você acaba crescendo como pessoa. Né? E se você não consegue lidar com o outro dentro de casa, vai ser mais difícil lidar lá fora também. Nancy, nós começamos a nossa conversa aqui falando sobre machismo, se o Brasil é machista em sua sociedade, etc. e tal. Eu vou fazer uma pergunta bem direta para você responder no nosso próximo bloco, que é a seguinte. Uma mulher também, pensando agora no contexto cristão, pode ser uma sacerdotisa, no caso da Igreja Católica, pode ser uma pastora, no caso da Igreja Evangélica. Qual é a sua visão a esse respeito, ou esse lugar não é para ela? Isso nós ouviremos daqui a pouco você, e no próximo bloco vamos ter aqui uma cantora que tem também exercido a sua dignidade como mulher na profissão de cantora, que é a Moana Martins, e um pouco também sobre o lugar da mulher hoje no seio das religiões. Daqui a pouco, então, a gente volta contando com você. Convite à Vida lhe convida para continuar junto aqui com a gente. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: a Bíblia discrimina as mulheres? Entre os participantes, sortearemos o livro O Grito das Incluídas, de Nancy Duzilek, da editora Vida. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Convite à Vida de volta aqui com uma grande entrevista falando sobre mulheres de hoje, mulheres na Bíblia, com a escritora Nancy Gonçalves Duzilek e agora também com a cantora Moana Martins. Obrigado por sua participação aqui. E assim você se define como cantora? Prazer, Israel, estar aqui contigo mais uma vez. A última vez eu estava ali de espectadora e aqui do lado dessa mulher maravilhosa, Nancy. Obrigada. Eu sou cantora, sou música, cantora de Jesus. Prazer viver de música, viver de arte e ser de Jesus. E você, assim me contou o seu marido, faz um projeto também de inclusão social pela música, não é isso? Exatamente. Estamos ali no Morro da Providência. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, Morro da Providência, Rio de Janeiro. Um projeto de educação musical com crianças e adolescentes, tocando e cantando instrumentos, fazendo e se desenvolvendo através da arte. Mais meninos ou mais meninas?
Todos eles, meninos, meninas. Mas As meninas são muito responsáveis. Hoje aqui é o programa delas, né? As meninas são competentes. Agora, os meninos são muito talentosos. Então... Certo. E eu perguntava aqui a ela, não sei qual é a sua opinião, você pode dar também, porque entre os católicos, por exemplo, uma mulher não pode ser sacerdote, né? Pode ser freira, mas é o limite dela, né? Entre os evangélicos, muitas igrejas não aceitam mulheres no pastorado. Então eu perguntei a ela, vou repetir, né, se você acha que a mulher pode ser pastora, ou no caso da Igreja Católica pode ser uma sacerdotisa? Olha, Israel, eu entendo que Deus chama quem Ele acha que deve chamar. Ele é livre para isso. Naquele contexto da Bíblia, quando Paulo escreve, né, tanto em Coríntios quanto em Timóteo, as mulheres estejam caladas na igreja, as mulheres não ensinam, era um contexto deles, porque naquele tempo, como a mulher não era valorizada, quando Jesus veio, tornou as mulheres valorizadas. Então elas começaram a falar uma porção de coisa na igreja que não tinha autoridade para fazer isso. Então Paulo mandou elas ficarem quietinhas, aprender em casa primeiro, para depois ensinarem. Então foi uma questão de momento, porque se fosse uma norma do apóstolo Paulo, ele seria escrito para todas as cartas. Nenhuma carta ficaria de fora. Mas só em duas situações que ele... Em outros ele elogia as mulheres. Ele elogia as mulheres, ele fala das mulheres. Quando Romanos, capítulo 16, quando ele faz aquela febre, né? Que febre parecia que... Para mim, febre era uma pastora. Então, ele coloca aquilo tranquilamente. Então, eu vejo que nesse ponto há um machismo entre nós, porque acho que é um espaço masculino. Mas Deus é livre para chamar quem Ele quer. Então, Ele pode chamar mulher, pode chamar homem. Eu defendo a ideia, não para mim, porque eu já passei da fase. Estou feliz da minha vida com que eu fui esposa de pastor e como mãe de pastor, mas não é para mim. Mas eu acho que Deus é livre para escolher quem Ele quer. Não tem problema quanto a isso, não. E você, Mona, acha a mesma coisa ou pensa radicalmente diferente? As mulheres, elas são também dotadas, né? Capacitadas por Deus para exercerem os seus ministérios, as suas funções, e com muita sabedoria, com sensibilidade feminina. Eu me sinto muito bem e fui também evangelizada por uma mulher e sou muito feliz por isso. E isso faz você cantar? Me faz cantar, me faz viver. E o que é que você vai cantar para nós hoje? Vamos cantar A Sombra de Tuas Asas. De quem é? De quem é? Da Moana. Da Moana. Do Val Martins. Também, uma dupla dinâmica. Bonita. Então vamos ouvir. Que bom, vamos ouvir. Lanço sobre ti toda a minha ansiedade. Lanço sobre ti toda a minha ansiedade. Todo medo, todo receio, toda preocupação, toda falta de fé, todo cansaço, todo desânimo, toda inquietação. Estou trocando meu fardo pelo teu, pois tens cuidado de mim. Me deleito em tua palavra, sei da tua fidelidade, por isso os sonhos meus entrego em tuas mãos, Jesus. Vem, derrama a tua paz, preenche toda a falta que há em mim. Eu quero descansar em ti, eu só quero estar à sombra de tuas asas. Lanço sobre ti toda a minha ansiedade, Jesus. Lanço sobre ti toda a minha ansiedade, pois tens cuidado
cuidado de mim. Linda música, Moana. Gostou, Nancy? Gostei. A Soma das Suas Asas já tem as 5 mulheres, né? É? No seu livro, o último livro? Isso, exatamente. Como é que chama? O Grito? O Grito das Incluídas. E quais são essas incluídas com o seu grito? São as 5 mulheres da genealogia de Jesus. Tamar, Raabe, Batseba, Ruth e Maria. Sim. Tamar, a mulher injustiçada, Ruth, a mulher estrangeira, Raabe, a meretriz, Batseba, a mulher violentada e Maria, a mulher certinha. Então tá. Parabéns então pelo seu livro, Editora Vida. Editora Vida. Ótimo. Então eu quero agradecer a vocês duas aqui pela participação. Acho que todos nós nos enriquecemos muito. As mulheres certamente gostaram e espero que os homens também tenham gostado. Obrigado, Moana. Obrigado, Israel. Prazer estar aqui contigo. Até o próximo programa. Até o próximo, se Deus Obrigado, quiser. Nancy. Eu que agradeço e louvo a Deus por ter me feito mulher. Tá ótimo. E você também, homem ou mulher, continue conosco porque tem mais Convite à Vida carinhosamente para você. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: a Bíblia discrimina as mulheres? Entre os participantes, sortearemos o livro O Grito das Incluídas, de Nancy Duzilek, da editora Vida. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20 510 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Olá, você que é um louco por viagens como eu quero te dizer que o destino mais procurado pelos brasileiros hoje no exterior é os Estados Unidos, um país com 50 estados, e quando eu penso neles vem na minha cabeça as suas principais cidades: Los Angeles, São Francisco, Las Vegas, Miami, Orlando, que é a sede onde ficam os parques da Disney e Universal Studios. E eu quero falar com você hoje sobre Nova York. Quando eu penso numa cidade como Nova York, é o tipo da cidade que você tem que conhecer pelo menos uma vez na sua vida. A cidade que, de acordo com Frank Sinatra, é a cidade que nunca dorme.
Eu penso nos vários passeios que tem por lá, como Estátua da Liberdade, Wall Street, onde fica a região do Downtown, onde a gente tem ali as antigas Torres Gêmeas, o Times Square, que é um dos lugares mais impressionantes que eu conheço na minha vida. Você tem que conhecê-lo de manhã e à noite, show de imagens e de cores que você encontra por lá, Rockefeller Center, o Central Park, passeio de charrete, enfim, vários lugares. Agora, eu queria te deixar algumas dicas específicas de um louco por viagens. Por exemplo, ninguém fala do zoológico de Nova York, um lugar simpático, você vai ver o urso branco, então pertinho ali da Apple, que já é uma outra atração para você conhecer. A loja da Apple é maravilhosa com suas escadarias de vidro, você vai conhecer o zoológico. Falando em gastronomia, 2 dicas legais para você. Carmine's, você vai comer por $30, 3 pessoas, um prato de macarrão desse tamanho que você está vendo na tela agora aí, olha só que delícia. E a outra dica é você comprar um lanche ou um pedaço de pizza e sentar nas escadarias vermelhas ali do Times Square e ficar admirando aquela paisagem maravilhosa. Meatpacking, Little Italy, Chinatown, fazer compras no Woodbury, enfim, são as coisas que você deve fazer em Nova York. São várias companhias aéreas que te levam até ali. Você viaja com a nossa TAM, que é uma companhia brasileira. Você pode usar American Airlines, United, Continental, a Delta, enfim, várias possibilidades para você chegar até o continente norte-americano. Para viajar até lá, necessário passaporte válido e visto americano, o famoso visto americano, que está até mais fácil de tirar hoje em dia. Para isso aí, procura se informar na internet qual o melhor lugar da cidade que você mora para você poder tirar esse visto. Tem mais programa pela frente, semana que vem eu te espero aqui, mais dicas, faça a sua pergunta, faça o seu desejo, enfim, a gente está aqui para te ajudar, porque afinal de contas todos nós temos dentro da gente um louco por viagens. It's up to you, New York, New York, New York. A depressão é um dos maiores males do século XXI e, segundo a Organização Mundial de Saúde, atinge hoje 340 milhões de pessoas em todo o mundo. 75% das pessoas afetadas não recebem tratamento adequado e, por consequência, acontecem 850 mil suicídios por ano em todo o mundo. Atualmente, a depressão é apontada como a 5ª maior questão de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde e até 2020 deverá ser a 2ª maior questão de saúde pública no mundo. O deprimido passa por profunda tristeza, pessimismo, autoestima baixa e, segundo a pesquisa, a depressão é mais comum em países pobres do que nos países ricos. A depressão também pode passar pela insatisfação com o outro, com o mundo, com o próprio corpo, com a vida. E então mudar se torna um imperativo. Mas o que quero mudar em mim? São muitas as respostas para essa pergunta e com certeza tem muita gente sofrendo de depressão porque gostaria de ver uma mudança em sua própria vida e nada acontece. Para ver uma mudança em sua casa, em sua família, em você mesmo, de dentro para fora, é preciso que haja investimento. Muita gente hoje investe na evangelização de pessoas que elas sequer viram ou conheceram. Esse tema, mudança, faz parte da vida dos cerca de 700 missionários da Junta de Missões Mundiais, que atuam em mais de 60 países. Como, por exemplo, o que está acontecendo agora na Colômbia. Através de um programa educacional, os missionários brasileiros estão levando mudança de vida a centenas de crianças e seus familiares. Então, fique ligado porque isso é o que você vai ver no vídeo que passaremos agora. Colômbia. Como vivem as crianças deste pequeno país da América Latina, onde há drogas e guerrilha? O que os missionários batistas brasileiros estão fazendo para melhorar a vida delas é o que você vai ver agora. Conhecido pelas ações das Farc, esse país é um dos mais violentos da Terra. Segundo a Unicef, 14 mil crianças estão arroladas nesses grupos armados,
15% delas são meninas. Desse total, 80% fazem parte de forças rebeldes. Através da alfabetização, a esperança tem chegado a milhares de crianças colombianas que participam do PEP, Programa de Educação Pré-Escolar. Coordenado pelas missionárias Ana Lloyd Soares Leão e Carmen Lígia Ferreira de Andrade, quando em 2006 foi implantado no país, o PEP tem hoje 18 unidades funcionando em 9 cidades colombianas. Hoje, as prisões da América Latina estão com uma superlotação. Gente por cima de gente, sem lugar. E daqui a 20 anos, essas crianças que estão sendo atendidas pelas igrejas, elas serão cidadãos de bem, serão profissionais, serão pastores, missionários, serão úteis para a sociedade. O PEP significa um avanço muito grande quanto à educação do meu filho e nos dá mais tempo para o trabalho e para a família. O PEP é uma grande contribuição que vocês fazem para a educação. No país, desde janeiro de 2007, a família Abreu treina líderes e implanta uma igreja no bairro Paraíso, na periferia de Cartagena. O PEP é uma das estratégias utilizadas. Veja como é o trabalho da missionária Evangelene, que dirige 7 PEPs na cidade de Cartagena, alcançando mais de 130 crianças. Ao oferecer para essa criança um lugar seguro, cercado de amor, de preocupação, por essa criança, pelo bem-estar dessa criança, as famílias gostam dessa atitude dos missionários educadores. Automaticamente os lares são abertos para que nós possamos então entrar com a palavra de Deus, e realmente tem sido uma bênção. Crianças maltratadas, abandonadas, vítimas de pais alcoólatras são alguns dos casos enfrentados, como Jordano, um menino que foi rejeitado por várias escolas por causa de seu comportamento agressivo. E agora tem visto a sua história mudar através do PEP. Nós começamos então a apresentar o Jordano diante do Senhor em oração, para que o Senhor acalmasse o coraçãozinho dele. As missionárias Carmen Lígia e Ana Lloyd trabalham na implantação e treinamento dos PEPs como uma grande ferramenta na evangelização da Colômbia. O PEP ele trabalha com crianças que estão entre 4 e 6 anos, trabalha com a igreja local. Cada igreja que quer começar um PEP, que quer atingir a comunidade que está ao redor da igreja, ele então reúne de 20 crianças, máximo 20 crianças cada PEP, e começa a trabalhar com essa criança que está em situação de alto risco. Então, no ano, a igreja está evangelizando 20 crianças, 40 pais, 80 avós, uma quantidade grande de irmãos, de sobrinhos, e aí vai. A Colômbia ocupa o 2º lugar em taxa de homicídio juvenil. Isto significa que um jovem latino-americano tem 30 vezes mais chances de ser morto que um jovem europeu. O atendimento às famílias é imprescindível nesse contexto. Tornar o projeto reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura e visitar as famílias dos alunos e evangelizá-las são algumas das metas para o PEP. O alvo para 2010 é chegar a 50 PEPs em toda a Colômbia. Essas crianças não estão na escola, então ficam na rua, ficam com um vizinho e se perdem na prostituição, se perdem pela pedofilia. E o que nós estamos fazendo? E isso tem sido muito importante para as igrejas que têm abraçado esse projeto aqui na Colômbia. Isso é fazer missões. Jesus fazia dessa forma. Nós não estamos fazendo nada extraordinário, nada fora do normal. Simplesmente imitando a Jesus. Assuma um compromisso diário de oração pelos missionários, pelos professores e pelos alunos e seus familiares. E através do programa de adoção missionária, você pode contribuir para a evangelização do povo colombiano com ofertas mensais a partir de R$20. Ou enviar uma oferta específica nesta ocasião. E então, qual vai ser a sua resposta? E não se esqueça, por Cristo, vamos até os confins da terra.
Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: a Bíblia discrimina as mulheres? Entre os participantes, sortearemos o livro O Grito das Incluídas, de Nancy Duzilek, da editora Vida. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Hoje eu quero falar sobre pecado. Eu quero dizer que está errada aquela concepção que a gente tem às vezes, que todos os pecados são iguais. Não são. Dizer que todos os pecados são iguais é banalizar, tornar banal, menor, pequeno o pecado. Então vejamos como nós podemos banalizar o pecado, logo não levando-o a sério. Uma maneira é dizer que tudo é pecado, o que não é verdade. Há coisas que são lícitas e há coisas que são ilícitas. Por exemplo, não é pecado usufruir os prazeres da vida. Pecado é nos tornarmos viciados nos prazeres, que passam a nos dominar. Para usufruirmos as alegrias da vida, nós não temos que pecar. Por exemplo, nós não pecamos quando exercemos a nossa sexualidade no interior do casamento. Não pecamos quando nos alimentamos nos melhores pratos. Nós não pecamos quando viajamos pelo mundo para conhecer lindos lugares. Portanto, podemos viver muito bem e sem pecar. A outra forma de banalizar, menosprezar o pecado é negar que nós pecamos. É muito comum a gente dizer, à luz daquele poema do Chico Buarque, de que não há pecado do lado de baixo do Equador. Não é bem verdade. O pecado é algo da condição humana. Nós todos pecamos. Há pecado. Claro que há erros que não são pecados, mas pecado é quando nós temos um projeto dentro de nós dado por Deus e nós fracassamos nesse erro. Isso é pecado. Infelizmente, a palavra pecado se tornou quase que proibida, como se fosse coisa de gente retrógrada. Eu quero dizer, infelizmente, o pecado é algo real. Não adianta negarmos o pecado, que é uma forma de banalizá-lo. A outra maneira de também negar o pecado é explicá-lo, atribuindo esse pecado aos outros, às circunstâncias, às pressões da vida. Claro que o pecado tem nome, e o nome do pecado é pecado. E uma pessoa responsável que busca ter uma vida santa assume a sua responsabilidade diante daquilo que fez. Nós também tratamos mal o tema do pecado, banalizando-o, quando nós afirmamos, como eu comecei essa reflexão dizendo, que todos os pecados são iguais. Claro,
diante de Deus não há tamanho de pecado. Pecadinho, pecado, pecadão. O problema é que os pecados têm consequências. À luz das consequências do nosso pecado é que então nós podemos hierarquizar, colocar pecados maiores e menores. Esse é o ponto que temos que considerar, levar seriamente. Por exemplo, eu penso que na linha superior dos pecados, os pecados mais difíceis, por causa das consequências, quero mais uma vez ressaltar aí, estão aqueles que envolvem destrutivamente as pessoas, que destroem pessoas. O homicídio, o abuso sexual, o roubo, seja do dinheiro privado ou do dinheiro público, porque todos esses tiram a vida, tiram a alegria de viver, caça as oportunidades que as pessoas têm para a vida digna. Na mesma linha superior estão aqueles pecados expressamente condenados por Deus como sendo repugnantes a Ele. É a idolatria, é a reclamação. Mas ainda estão os pecados nos quais nós recaímos por uma baixa vontade. Não queremos, na verdade, parar de cometer, por isso nós chamamos. São os pecados da desobediência. Sabe qual é o nosso problema? É que nem sempre nós temos vontade de fazer morrer a nossa natureza terrena, que produz abominações como prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Então eu penso que quando nós atribuímos uma hierarquia, colocamos os pecados em níveis em função das suas consequências, nós ficamos longe do pecado. Deus abençoe você no seu caminho de santidade. E ser santo é procurar estar longe do pecado. Deus me abençoe também e abençoe você nessa caminhada.